tá? A Fundação Solidariedade, ela é uma organização internacional, ela já atua hoje em mais de 40 países, tem um trabalho consolidado de mais de 50 anos, e ela promove a sustentabilidade das cadeias produtivas, né, e trabalhando os 3 pilares da sustentabilidade: a parte social, a parte ambiental e a parte econômica, que é muito importante para o produtor rural, tá? Em alguns outros países, ela trabalha a mineração artesanal, mas não é o caso do Brasil. E hoje no Brasil nós estamos atuando em 7 cadeias produtivas, né? A erva mate mais ao sul, o café, a cana-de-açúcar, o cacau, a laranja, a pecuária e a soja. A soja, da qual eu faço parte, eu e minha equipe, né? Eu sou a coordenadora dos projetos do Programa Soja dentro da Fundação Solidariedade, fico em Barreiras, no oeste da Bahia. Nós temos a Paula, que é a nossa gerente da cadeia, ela estava mais cedo conosco, mas nesse momento, infelizmente, ela não pôde participar, ela fica em São Paulo. Temos a Joana, que é a nossa analista técnica, ela reside em Balsas e nos ajuda em todos os projetos, é engenheira agrônoma também. E temos a Camila, que é a nossa doutora, ela é especialista em carbono e vem trabalhando, desenvolvendo um trabalho bacana aqui conosco na parte de balanço de carbono na produção da soja. E a cadeia da soja, hoje a gente está trabalhando no Matopiba, né, no bioma cerrado, principalmente no oeste da Bahia e na região de Balsas, no Maranhão. Esse projeto que nós estamos atuando no Maranhão, ele tem um apoio, como eu mencionei, do GIZ, da Rede Sustentáveis, e ele é uma cooperação, né, entre o Programa Global da AgriChains, o GIZ e o governo do Maranhão, onde ele está atuando na cadeia produtiva da soja e algumas cadeias de valor especial, que seria o babaçu, a carnaúba e o jadurandi. Visando sempre o quê? A preservação da biodiversidade, o combate às mudanças climáticas, né, que é uma das razões a gente está discutindo muito a questão da agricultura de baixo carbono, proteção sustentável das florestas tropicais, né, a gente manter o cerrado, e a questão também de energias renováveis, que é muito importante. Esse projeto no Maranhão, bem de uma forma bem resumida e rápida, ele está dividido em 3 grandes objetivos, tá? Ele é denominado Paisagens de Baixo Carbono, Sustentabilidade das Cadeias da Soja e do Babaçu. Então, num braço, a gente trabalha toda a cadeia da soja, a parte de balanço de carbono, nós temos uma unidade demonstrativa implementada na Fazenda Laguna, que fica próximo, fica no município de Balsas. Nós estamos trabalhando também com a estimativa de balanço de carbono agora na última safra, levantando dados, e também recomendações para a implantação de sistemas, né, de produção de baixo carbono. Nós temos um objetivo que trabalha a parte de gênero, né, que é um tema muito importante na atualidade. A gente vem promovendo o aumento da participação das mulheres na cadeia da soja, que ainda é uma cadeia que tem grande parte masculina, né? E estamos também trabalhando, melhorando a questão das lideranças nas cadeias de babaçu, que são cadeias compostas por mulheres, mas a gente precisa empoderá-las, né? Gerar lideranças, articulações. E um braço é a parte da inclusão digital, onde a gente está criando uma ferramenta para essas mulheres na cadeia do babaçu, tá? E esse GT, ele faz parte da ação desse projeto, mas como a gente já mencionou até na reunião passada, nós queremos trocar conhecimento nessa área de produção sustentável. Então, toda atuação Matopiba Brasil é bem-vinda, tá? Nós vamos, além de validar algumas coisas no projeto, mas de uma forma leve, trocando informações e conhecimento, pedindo a opinião de vocês, nós também queremos levantar os trabalhos que vocês estão realizando nessa parte de carbono e agricultura sustentável, e ao longo das reuniões a gente ir apresentando esses trabalhos, discutindo. É um grupo onde a gente conta muito com a participação de vocês, até para levantar temas, né, o que vocês estão achando que na atualidade é mais relevante para a gente discutir, e dessas discussões gerar parcerias, né? A gente vê que muitas instituições têm trabalhado as mesmas temáticas, eu acho que a gente pode somar ações, né? Nessas sinergias, quem sabe gerar parcerias para projetos futuros, ou então ajudar, né, os projetos que já estão rodando, que às vezes a gente precisa de maior engajamento, enfim, seria para isso, tá? Um grande grupo de um ajudar o outro. E os 2 temas que estão relacionados ao trabalho, a esse projeto que a gente está desenvolvendo no Maranhão, tem o primeiro e o segundo aqui. É a validação dos tratamentos da nossa unidade demonstrativa, que a gente conversou um pouco na última reunião, e validar a linha de base do estudo de carbono na produção da soja no Maranhão.
tá? E aí, um spoiler já para a próxima reunião é que na próxima reunião nós vamos apresentar o estudo de balanço de carbono na produção da soja desenvolvido para o Matopiba, para os 4 estados, nós vamos mostrar os dados, vamos dar enfoque ao Maranhão e mostrar para vocês como é que foi feita a linha de base, pedir a opinião de vocês, explicar a metodologia, então acho que vai ser uma discussão muito, muito válida, né? Muito importante. E agora, então nós vamos ter a palestra do Dr. Luiz Fernando Carvalho. Eu só vou trocar aqui de tela, e aí a gente já inicia, viu? Aqui. Todos estão vendo a minha tela? Sim, Nathalie. Sim. Ok. Luiz, por favor, fique à vontade. Conforme você for pedindo, eu já vou Sim. passando os seus slides. Ok, Nathalie, muito obrigado mais uma vez pelo convite da Solidariedade. Muito obrigado mais uma vez pela essa oportunidade de conversar um pouco com vocês. A ideia é ter uma conversa sobre carbono no solo e saúde do solo em sistemas integrados do Mato Piba. Eu vou mostrar aqui algumas informações que estão sendo geradas pela Embrapa Bionorte por meio de uma equipe composta por vários pesquisadores e outras pessoas também envolvidas, como estudantes de graduação e pós-graduação. E, logicamente, tudo que vai ser mostrado é um trabalho de equipe que vem sendo desenvolvido há alguns anos e que a gente sempre conta com a parceria também do setor produtivo, importante para gerar toda essa base de dados que nós temos trabalhado recentemente e nos últimos anos também. Por favor, Nathalie, próximo slide. Claro. Bom, a gente tem aqui no Mato Piba algumas ameaças que são muito mais robustecidas do que em outras regiões do país. Eu coloquei algumas ameaças ao solo que nós temos, via de regra, no Brasil, e coloquei um destaque as ameaças mais inerentes ou mais conectadas com os nossos solos aqui da nossa região. Então, nós temos ainda algum problema com as perdas de matéria orgânica, né? Temos solos pobres, como são geralmente os solos que estão concentrados, especialmente no Cerrado brasileiro. Aqui também não é diferente, então temos solos relativamente pobres, né? Naturalmente pobres em matéria orgânica, né? Temos uma redução da biodiversidade, não somente a biodiversidade vegetal, mas a biodiversidade microbiana também, a partir do momento que a gente transfere a área de vegetação nativa para uma agricultura, muitas vezes, com pouquíssimas práticas conservacionistas, né? E, além disso, temos a compactação, principalmente nos solos do leste maranhense, onde a gente tem bastante problemas de física do solo, né, em função da gênese desses solos que estão presentes naquela região. Então, nós temos constantemente problemas associados à física do solo, especialmente por meio de compactação, camadas endurecidas, sejam elas naturalmente ou não, né, além de erosão, perda de nutrientes, né, e um processo de acidificação. Óbvio que todos esses processos eles são muito atrelados às condições naturais dos nossos solos, e com o manejo do solo, especialmente aquele conservacionista, a gente pode aprimorar a qualidade e, portanto, diminuir essas questões ou ameaças. Tudo isso a gente tem uma conexão direta com o manejo inadequado do solo, né, que tem, vamos dizer assim, como atores marginais, né, as mudanças climáticas, que também, de uma forma ou de outra, comprometem toda essa saúde do solo, o que é provocado muitas vezes pelas alterações que ocorrem após a saída da vegetação nativa para a introdução dos sistemas de manejo. As mudanças climáticas, o manejo inadequado do solo e as mudanças do solo comprometem a saúde do solo, que tem uma conexão direta com a produção sustentável de alimentos, né? E isso faz com que a gente tenha, logicamente, aí uma dificuldade para se manter ou para se garantir a segurança alimentar e nutricional e também a saúde humana. Dentro do conceito de saúde única, né, que foi estabelecido pela ONU e principalmente pela Organização Mundial de Saúde nos últimos tempos, a saúde do solo tem uma relação direta com a saúde das pessoas, logicamente, a saúde dos animais e a saúde do ambiente de uma forma geral. Então, nós estamos falando aqui de um sistema totalmente integrado entre o ambiente, representado pelo solo, as pessoas e os animais. Pode passar, Nathalie, por favor, próximo. Aqui na nossa região, a gente precisa, muitas vezes, passar para o setor produtivo, para os produtores rurais, uma árvore de decisão
para deixar muito claro em que caminho eles precisam tracejar para que eles possam ter um aumento de produtividade com respeito à conservação dos recursos naturais. Então, sempre que nós estamos falando em área degradada, e não são poucas as áreas degradadas aqui nos nossos biomas, especialmente no Cerrado e na Caatinga, a gente tem recomendado a conversão para vegetação perene, para que esse solo fique coberto de uma forma mais sistematizada. Onde se tem deficiência de nutrientes severa e, via de regra, nos solos nativos, nós temos problemas seríssimos com nutrientes, a gente tem recomendado adicionar nutrientes, calagem e, principalmente, a inclusão de espécies que sejam fixadoras de nitrogênio. Nas áreas de pousio, que eram práticas assim, bastante consideradas pelo setor produtivo, muitas áreas, muitas vezes, durante muito tempo, descobertas, nós temos incentivado a adoção de culturas de cobertura, uso excessivo de fertilizante nitrogenado, há um pool de produtores que ainda utilizam o fertilizante nitrogenado de forma equivocada, então a gente tem uma preocupação, principalmente na grande propriedade, de entender que essa fertilizante nitrogenado ele deve ser aplicado em acordo com as necessidades do solo. O preparo intensivo, que é uma prática que ainda está numa fase transicional, temos ainda bastante área no Piauí, no Maranhão, especialmente, com preparos do solo ditos convencionais, com excessiva utilização de maquinário agrícola, embora haja, nos últimos anos, tenha observado-se uma migração desse tipo de preparo para um preparo um pouco mais conservacionista, com menor número de operações agrícolas. A gente tem recomendado não somente a redução do preparo, mas a retenção de resíduos. E, por fim, quando se usa resíduos, baixos resíduos culturais. Então, o aporte de resíduos culturais via cultura de cobertura aqui no Mato Piba, ele ainda é insuficiente para formar palhada e para trazer grandes contribuições, principalmente em relação a carbono. Então, a gente tem recomendado aí, inclusive faz parte dos nossos estudos, entender como funcionam diferentes espécies a partir dos seus aportes de carbono. E a ideia, no final de tudo isso, realmente é aumentar a nossa capacidade de colocar o carbono em níveis de estoques maiores e mitigar emissões de gases de efeito de estufa. Por favor, Nathalie, próximo. Tudo isso que eu coloquei, geralmente a gente se concentra em 4 recomendações que talvez venham da época de Jesus Cristo, mas que até hoje as pessoas têm e não adotaram. Primeiro, maximize a biodiversidade vegetal. Os sistemas exclusivistas, com uma única cultura, fazem parte de um passado, e a grande tendência da agricultura brasileira, não somente no presente, mas para os próximos anos, é realmente aproveitar a biodiversidade vegetal, trazendo uma perspectiva de várias espécies cultivadas no mesmo espaço. A segunda dica ou recomendação é minimizar os riscos do solo. Se a gente antigamente tinha áreas maiores, proporcionalmente maiores, com excessivo preparo do solo, a gente tem conseguido migrar isso para um tipo de sistema que ainda não é o ideal, mas que já minimizou muito os impactos das excessivas operações agrícolas sobre o solo. Então, esta também é uma luta diária para que os produtores entendam que o distúrbio do solo ele traz, a partir das operações agrícolas, problemas para a saúde do solo. Maximizar o crescimento da raiz é outra coisa muito importante. A gente precisa aumentar a quantidade de culturas de cobertura, de forrageiras que apresentam um sistema radicular profundo, porque esse sistema radicular profundo contribui certamente para aumentar carbono e para aumentar a produtividade da cultura principal. Então, maximizar o crescimento de raiz é outra condição também indispensável para a gente ter qualidade de solo e aumento de carbono. E, por fim, mantenha a cobertura do solo, que é algo que a gente vinha observando, principalmente no final da década de 90, início dos anos 2000, os solos extremamente limpos, sem cobertura de solo, e nos últimos 5, 10 anos, nós estamos vendo aí que existe realmente uma migração de uns sistemas mais convencionais para sistemas mais conservacionistas com a cobertura do solo. Por favor, Nathalie, próximo. E aqui na nossa unidade, a grande pergunta que a gente precisa responder, e a gente tem respondido ao longo desses anos, mas ainda sem muita segurança, é se os sistemas integrados eles aumentam o carbono e melhoram a saída do solo em ambientes de Mato Piba. O Mato Piba, essa área que foi criada a partir de um acrônimo com as iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é uma região delimitada, considerando-se aí como a última fronteira ou uma das últimas fronteiras agrícolas do país. Então, ela tem umas características, às vezes, que diferem bastante do Cerrado do Centro-Sul brasileiro e que fazem com que a gente precise realmente estudar essas áreas
diferentemente do que acontece, com características diferentes do que acontece nas regiões, ou na região centro-sul do país. Próximo, Natália, por favor. Pode prosseguir. Bom, dentro daqui do Mato Piba, apenas para vocês terem uma ideia de como funciona os sistemas integrados, a gente tem, no Maranhão, hoje, 88% composto por ILP, Integração Lavoura-Pecuária, e 12% com IPF. No Tocantins, praticamente 100% das áreas ainda estão sob ILP, no Piauí, idem, quase todas as áreas de sistemas integrados são dominadas pelo ILP, e no oeste da Bahia nós temos aí um pouco mais de fracionamento, de fragmentação, 74% ILP, 13% ILPF e 13% ILF. Então, nós temos várias combinações de ILPF no Mato Piba, embora nós tenhamos aí a predominância ainda do ILP, que é o primeiro passo para que a gente avance até o ILPF. Pode passar, Natália, por favor. Então, dentro do que a gente tem trabalhado aqui no Piauí e no Maranhão, mais especificamente, nós vamos aqui mostrar algumas informações de 5 locais que nós consideramos como importantes dentro do Mato Piba. São 5 locais: São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, e Brejo, no leste maranhense, Regeneração, Uruçuí e Bom Jesus, no Piauí. Então, são 5 locais que a gente tem trabalhado, via de regra, com pequenas mudanças, 5 sistemas. A primeira figurinha, um cerrado nativo; a segunda, um plantio direto; a terceira, um eucalipto; a quarta, uma pastagem; e a quinta, a integração lavoura-pecuária, floresta ou lavoura-pecuária, né? E 3 classes de solo. Nós temos aqui, de uma forma mais predominante, latossolos amarelos, argissolos amarelos e latossolos vermelho-amarelos. São os 3 solos que predominam nessas áreas que nós vamos trabalhar. Próximo, por favor, Natália. O que a gente tem feito em todas essas áreas, com esses sistemas, com essas classes de solos, nós temos dividido aí os nossos estudos, né? A equipe que trabalha nos cerrados e nos sistemas integrados, em 4 vertentes. A primeira, indicadores físicos, químicos e biológicos, aí entra toda a parte de fertilidade, de física do solo, né? Biologia do solo e suas derivações. Os carbonos, né? Ou o carbono e seus compartimentos, suas frações, sejam elas as lábias, as mais recalcitrantes ou resistentes, e aquelas intermediárias. A modelagem e a simulação para estimar carbono em média e longa duração. Algumas tecnologias, então, a gente aproveita para poder, quando se está trabalhando com modelagem, integrar sistema de informação geográfica para ter uma percepção mais regional da quantidade de carbono no solo, nos diferentes ambientes. E aí, na outra vertente, a gente também trabalha avaliando a produtividade das culturas principais, a produção de palha ou de resíduo gerado principalmente pelas forrageiras e raízes. Então, de uma maneira geral, são esses tipos de abordagens que a gente tem aqui na nossa unidade. Uma referência especial, por isso que eu coloquei aqui um diagrama, são os modelos que nós trabalhamos para estimar carbono ou emissão de gases em médio e longo prazo. Então, nós trabalhamos com sempre o ROTC e o Sequester, que são modelos de complexidade diferentes. Eu coloquei embaixo um diagrama do modelo Sequester, que estima carbono em média e longa duração, e tem uma configuração mais simples, né, do que os outros 2, e por isso a gente tem usado também ao longo dos nossos trabalhos aqui na unidade. Por favor, próximo, Natália. Antes de passar para os dados, eu tenho aqui algumas imagens que eu acho que representam bem os sistemas que nós temos trabalhado aqui no Mato Piba. Essa é uma foto do nosso colega Henrique Souza, que é pesquisador na área de fertilidade e um dos responsáveis, né, pela geração e pelo avanço do conhecimento em sistemas integrados, no que se refere principalmente à fertilidade do solo. Então, a foto do Henrique aqui é na fazenda Rua Desidério, em Bom Jesus. Nós temos uma palhada de milho e, ao lado, os renques de eucalipto, né? E, ao lado dessa primeira imagem, uma imagem com a serrapilheira, ou folhedo, ou líder do eucalipto, mostrando que essa camada gerada ela tem uma propriedade importante para poder você gerar um incremento de matéria orgânica sobre o solo. Então,
o eucalipto é ainda uma espécie que a gente tem como primordial para esse processo ligado ao ILPF avançar. Pode passar, Nathalie, próximo slide. Uma outra imagem também do Henrique, também na mesma fazenda, nós temos aqui o milho e do lado os renques de sabiá, né? Ao fundo você tem aí os renques de eucalipto, né? O que tem sido observado é que o sabiá ainda não tem um desenvolvimento tão apurado quanto o eucalipto. Então, quando a gente trabalha com ILPF, principalmente aqui na região Nordeste, sempre está a preocupação de a gente encontrar alternativas para o componente arbóreo, muito além do eucalipto. E a gente tem feito esses testes e esses ensaios, e o Henrique, toda a equipe, tem trabalhado para poder identificar, além do eucalipto, outras espécies como o sabiá. Mas a impressão que dá, segundo o Henrique, é que a gente tem, de fato, um desenvolvimento mais tímido, né, do sabiá em relação ao eucalipto. Do lado direito, a gente tem a imagem com a serrapilheira do sabiá, que também é muito vasta, que também traz, certamente, incrementos importantes para carbono, né, e estimula o processo de ciclagem de nutrientes em ecossistemas com solos tão pobres quanto os nossos, né? Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem, novamente, os renques de eucalipto, né? E um processo interessante, que o folhedo, ou a serrapilheira, que é gerada pelo eucalipto, ele é levado pelo vento, né, para as áreas centrais, né, dos plantios das culturas anuais. Então, você tem essa migração dessa serrapilheira por meio do vento, e isso chega até as áreas centrais dos plantios, trazendo também, né, uma melhora, né, nas condições do solo, principalmente no que se refere a carbono e a nutrientes. Então, nós temos observado que isso traz realmente esse incremento na saúde do solo e fortalece a importância desse componente arbóreo dentro do sistema ILPF. Pode passar, Nathalie, por favor. O primeiro trabalho que a gente tem referenciado, sempre que se fala em sistemas integrados, é uma fazenda chamada Chapada Grande, no município de Regeneração, em um solo denominado latossolo amarelo, com 51% de argila. Então, considerando que nós temos aqui no Nordeste, e no Mato Piba em especial, é muita argila, tem uma quantidade, uma proporção muito alta em relação às outras propriedades e regiões. Então, se vocês olharem aqui a primeira tabela, né, nós temos aqui teor e estoque de carbono, o carbono da biomassa microbiana e a respiração. E o carbono, tanto o teor quanto os estoques, ele é um pouco maior, ou ele é maior, nas áreas dos sistemas integrados, né? No caso aqui, a integração entre a pecuária e a floresta. Eu coloquei aqui em cima as figurinhas, né, as imagens, representando cada sistema desse. Então, o cerrado nativo, o plantio direto, a pastagem, a área de eucalipto e a integração entre a pecuária e a floresta. Então, nós temos aí por volta de 30 toneladas de carbono na camada 0 a 10 para a integração pecuária-floresta. Outra informação bacana nessa primeira tabela é a biomassa microbiana. Então, você tem um compartimento mais lábil, né? Compartimento com carbono mais prontamente disponível, em uma quantidade maior na área nativa do que comparando com os demais sistemas. Então, embora você tenha indicadores, de uma maneira geral, melhores nas áreas onde os sistemas são manejados, mas quando você observa a biomassa microbiana, que tem relação direta com a biodiversidade vegetal, você observa que há uma maior participação também do carbono da biomassa microbiana, bem como da respiração. Como, em tese, há um distúrbio menor nesse processo que envolve, né, o carbono da biomassa microbiana, ou a biomassa microbiana em si, a respiração, a taxa de respiração micrograma por grama de solo, ela é menor também. Então, é uma tabela importante para a gente ter algumas percepções em relação ao carbono total e a alguns compartimentos do carbono. Quando a gente entra e esmiuça um pouco isso para as enzimas, tem mais ou menos o mesmo comportamento. Eu coloquei aqui 4 enzimas, a FDA, a fosfatase, a glucosidase e a urease, mas eu fiz uma referência apenas à FDA, porque ela tem uma relação muito próxima com a quantidade de resíduos orgânicos que são depositados sobre o solo. Então, quando a gente observa a FDA, se vocês olharem aí
no final da tabelinha, vocês vão ver que o sistema de integração pecuária-floresta, ela tem realmente se destacado em relação aos demais sistemas, porque, de fato, está relacionado ao aporte de resíduos orgânicos que são atribuídos a esse tipo de sistema comparado com os demais, né? Pode passar, Nathalie, próximo. Nós fizemos um exercício com a modelagem também aqui nessa fazenda. Então, nós pegamos apenas a área de IPF, né, ou seja, a integração pecuária-floresta, e fizemos uma simulação de 2004 até 2020, considerando que em 2012 a 2013 foi quando esse sistema foi implementado. Então, a gente vinha com a curva de carbono descendente, né, até o ano em que o sistema foi implementado, que foi por volta de 2012, 2013. E aí o modelo conseguiu ter a sensibilidade para poder, em função do que é colocado de carbono anualmente e do que é saído de carbono, assim trabalha o modelo, né, e em consideração as variáveis que você tem no solo, ele produz aí um incremento por volta de 54,8 toneladas de hectare de carbono para a camada de 20 centímetros, que é a camada que o modelo centro trabalha. A gente faz um paralelo aí com o plantio direto, e vocês observam que ele sai do mesmo ponto, né, de 45,4, porque todo sai de uma área de vegetação nativa que é transformada no uso do solo, e quando chega por volta também do ano 2012, que é o ano que o plantio direto passa a ser adotado, ele entra aí para uma faixa de 2016 em torno de 55, e logo ele cai em 2020. Então, se a gente comparar o último ano, 2020, dos dois sistemas, a gente observa que a área que tem a pecuária e a floresta, ela se sobressai em relação à área de plantio direto, o que reforça o que o modelo colocou, o que reforça as análises de laboratório, especialmente com carbono. O próximo, por favor, Nathalie. E aqui eu coloquei outros atributos, né, saindo um pouquinho do carbono, tentando entrar um pouco nessa questão mais de indicadores ligados à saúde do solo. A gente tem feito também alguns trabalhos com fauna de solo. Então, é outro tipo de abordagem, e nesse caso, a fauna do solo ela esteve mais em acordo com a biomassa microbiana, ou seja, o que faz parte da comunidade de organismos do solo, e parece que converge para a área de vegetação nativa, né, apresentar os melhores valores, né? Então, se você tinha mais biomassa microbiana na área de vegetação nativa, você também tem mais indivíduos, né, por armadilha dia, também nessa mesma vegetação, o que indica, né, uma riqueza maior de organismos ligados à fauna do solo. Então, são coisas que precisam ser analisadas muito bem. Se você olhar os demais sistemas nessa primeira tabelinha, vocês vão ver que existe aí mais ou menos o mesmo número, né, não se difere de um para o outro, com destaque apenas para o cerrado nativo. Quando a gente vai para a tabela de baixo, aí eu coloquei alguns dados das análises químicas que nós fizemos. De maneira geral, são muito parecidos, ou seja, ainda não se tem assim uma grande distância, né, entre os sistemas quando se fala dos atributos químicos, porque esses atributos, de fato, eles têm uma lentidão maior para referenciar ou para explorar os resultados que poderiam ser explorados, por exemplo, quando a gente trabalha com carbono, ou mesmo com as frações de carbono, ou mesmo ainda com a biomassa microbiana, que são muito mais sensíveis às alterações antrópicas e do manejo. Então, nesse caso, tem um destaque um pouco maior em relação ao plantio direto no fósforo, muito provavelmente pela adubação fosfatária que é utilizada, mas, de maneira geral, as diferenças são muito inibidas, né? Vamos colocar dessa forma. Então, é pouco atraente essa tabela em termos de atributos químicos, porque você não traz grandes revelações em função dos sistemas que nós trabalhamos. O próximo, por favor, Nathalie. E aí nós vamos para uma outra fazenda com 14% de argila. Então, a gente sai de 51% de argila, sai de um solo um pouco mais rico, vamos dizer assim, né? E com mais argila, para um solo, um latossolo amarelo de 14% de argila. Então, eu coloquei aqui a biomassa microbiana como a primeira figura, e vocês observam que, se a gente colocar aqui todos os sistemas, o vermelhinho, né, que é a pastagem, que apresenta a maior quantidade de biomassa microbiana, não passa de 120 miligramas por quilo ou microgramas por grama. Eu coloquei do lado o valor referente ao solo anterior, onde nós tínhamos 51% de argila, mais ou menos os mesmos sistemas, para dizer os mesmos sistemas. Então,
no solo onde a gente tinha 51% de argila, nós conseguimos observar na área nativa 432 miligramas por quilo, né? E nessa área, por volta de 120. Se a gente pegar uma média dos sistemas que estão nesse solo de 51% de argila, a gente vai ter por volta de 258 miligramas por quilo de biomassa microbiana, ou de carbono na biomassa microbiana, o que é muito maior do que a gente tem observado nesse primeiro gráfico nos demais sistemas. Ou seja, embora essas variações aconteçam, nesse caso, uma quantidade de argila 3 vezes maior de um solo para outro, as diferenças no carbono da biomassa microbiana foram muito, muito profundas, né? E quando a gente olha para os gráficos de baixo, e aí, nesse gráfico onde tem a letra D, que seria os estoques de carbono, da mesma forma. Nós temos estoques de carbono aí aproximadamente em torno de 17 a 20 toneladas de carbono, né, 17 toneladas, mais ou menos, em função desses valores desse ambiente, mas se a gente comparar com aquele ambiente de 51% de argila que eu coloquei do lado, nós teríamos aí 19,9 na área de cerrado nativo, aqui nessa área de 14% a gente teve um pouquinho mais de 15, e a média que nós temos naquele solo para os demais ecossistemas foi em torno de 26,4, muito maior do que a gente tem nesse grafiquinho aqui, que vai aí por volta, como eu falei, 16, 17 toneladas. Ou seja, isso está publicado aí no paper do ex-aluno de mestrado, na Soil Systems, está disponível para quem quiser, mas está muito fácil de observar que o teor de argila foi decisivo para a gente ter essas alterações, tanto na biomassa microbiana quanto nos estoques de carbono. Por favor, Nath, o próximo. Aqui é um trabalho que a gente fez nessa mesma área, só que a gente fez há mais tempo e nós mapeamos o que se tinha de sistemas no município de Uruçuí, numa determinada microbacia, vamos dizer assim. E, na época, nós tínhamos, basicamente, plantio direto e convencional. Poucas áreas utilizavam sistemas integrados e a gente não tinha ainda, praticamente, nenhuma área com o sistema ILPF ou ILP consolidado. Então, nós fizemos um mapeamento e encontramos, basicamente, áreas de mata nativa, áreas de plantio convencional, que hoje, como eu disse, cada vez é menor, e áreas com plantio direto. E aí, vou passar, Nathalie, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês que a gente fez uma distribuição espacial da quantidade de carbono para profundidade de 10 centímetros, né, 10 a 20 e 20 a 40. Onde você tem mais amarelinho, o amarelinho já quase marrom, você tem mais carbono, o amarelinho mais fraco, você tem menos carbono. Então, o pontinho vermelho é o plantio direto, o triangulinho amarelo é o convencional e o quadradinho verde é a mata nativa. Então, logicamente, você tem aí, nesse caso especificamente, um pouco mais de carbono na mata nativa e um pouco menos de carbono no plantio convencional em relação ao plantio direto. Mas ainda de uma maneira muito superficial, né? A gente não tem aí grandes diferenças entre os três sistemas e, na época, não tinha também, a gente fez há 6, 7, 8 anos, não tinha ainda tanto um sistema integrado ao ponto de a gente referenciar isso nos mapas. Pode passar, Nathalie. O importante que a gente observou é que, com esses modelos, aí a gente usou a modelagem, né, usou o centro integrado ao SIG, a gente observou que em 87, né, nós tínhamos aí por volta de 70 toneladas de carbono, né, nessas áreas, e isso foi diminuindo, né, em 98, com a modelagem e o SIG, a gente já observou que havia variações que já iam de 63, né, a 64 toneladas por carbono, e em 2011, a gente fez um novo mapeamento, isso vai caindo para 47, 48, até 53 toneladas por carbono, e aí nós projetamos isso a 2038, né? O que chegaria por volta aí dos 38, 39 toneladas de carbono, ou seja, naquela área, com aqueles sistemas, né, tanto convencional quanto direto, né, a gente conseguiu mostrar para os produtores que o caminho estava sendo completamente equivocado e que havia necessidade da gente mudar, porque mesmo o plantio direto, que é muito referenciado como um sistema conservacionista, inclusive o plantio direto na palha, no nosso caso, pela alta temperatura, pela extrema decomposição da matéria orgânica, nós não estávamos conseguindo formar palhada e o carbono tinha uma tendência de decrescer sistematicamente até ficar em valores muito baixos, né? Então, isso foi importante para a gente poder reinserir ou inserir, né, com mais robustez os sistemas integrados, principalmente o ILP. Por favor.
Nesse gráfico, a gente fez uma medição aqui importante, né, de óxido nitroso, porque nós temos carbono em algumas variáveis do solo, mas a gente tem também, além de tudo isso, a possibilidade de fazer medições de emissão de gases, principalmente de óxido nitroso, e trabalhar a modelagem com o modelo DNDC, que é um modelo que estima também as emissões de gases. Nesse gráfico aqui, eu estou colocando apenas os gráficos ligados às culturas do milho consociado com a forrageira, da soja e do cerrado nativo. Então, se vocês observarem nesse primeiro gráfico, está pequenininho, mas acho que dá para ver, o pontinho preto, né, que você tem ali, corno, braquiária, seria o milho, mas é braquiária. E logo abaixo você tem o corno, que é o milho. Depois você tem a vegetação nativa e a soja. A soja não tem fertilização nitrogenada, né? Nós pegamos aqui um pico de emissão, que é justamente quando se aplica o nitrogênio, e fizemos as medições das emissões. E nas emissões, elas são mais realçadas quando você tem apenas o plantio de milho, quando comparado com o plantio de milho mais a braquiária. Ou seja, você consociar o milho com a braquiária, além dos benefícios que a gente já tem demonstrado, especialmente com relação a carbono e a saúde do solo, nós encontramos aí valores de emissão de óxido nitroso menores nas áreas onde se tem o consórcio, comparado com as áreas solteiras. E isso é importante em termos, inclusive, de balanço de carbono, considerando aí as emissões de óxido nitroso nesse processo. Pode passar, Nathalie, por favor, próximo. No Maranhão, a gente tem latossolos vermelho e amarelo, né, no sul do Maranhão, e temos argissolo amarelo no leste do Maranhão. Nesse primeiro trabalho, a gente pegou áreas com ILPF, né, e também com ILP, e medimos carbono de 0,10 até 50 centímetros. Né? Então, nós temos aqui nesses gráficos todas as profundidades em que a gente já mostrou, de 10 até 50 centímetros. Logicamente que você tem os valores da mata, que é esse NC, né, F, que está em inglês, é um paper publicado aí pelo estudante de doutorado do Renato. Se você tem esse INC, que é o azulzinho, né, com uma quantidade menor, e você tem sistemas de integração lavoura-pecuária, floresta, que é o vermelhinho, e integração lavoura-pecuária, que é o amarelinho, e o verde, e a pastagem, que é o laranja. Então, se você olhar para os gráficos das profundidades, vamos pegar aqui a primeira profundidade, que é 10 centímetros, né? A gente tem um destaque para um sistema de integração lavoura-pecuária sem a floresta ainda, até porque é um sistema ainda de consolidação. Então, essa é outra questão importante. O tempo de adoção do ILPF, ele dá exatamente a medida do benefício ou a medida da ausência dele em função do tempo que é necessário para essas coisas acontecerem. Então, no caso do ILP, ele tem uma quantidade de carbono maior na profundidade de 10 centímetros, e quando a gente vai para a profundidade de 50, que é o último gráfico lá embaixo, a gente tem os sistemas ILP 1 e 2, que são pequenas variações no manejo, que a gente acabou estudando, dividindo ele em dois, né, e a partir de um pouco mais de carbono, por volta aí de 100 toneladas de carbono por hectare. Ao final, eu vou mostrar um balanço aí desses dados, considerando as profundidades de 10 e 50, em todos os lugares, para vocês terem uma dimensão mais completa desse processo. Próximo, por favor, Nathalie. A gente fez novamente modelagem aqui, dessa vez com o ILPF, e se vocês observarem aqui no ano de 2000, que é o ano em que a vegetação nativa é retirada, ela tem por volta de 32 toneladas por hectare de carbono no solo, e aí, em 2018, que foi o ano que a gente mediu, 36,38 toneladas, né? E fizemos também uma simulação para nitrogênio, né? Ele começou ali com 2,2 e terminou ali por volta de 2,5 toneladas de nitrogênio por hectare. Isso considerando apenas a vegetação nativa, que é o ponto de partida, né? E o sistema integrado lavoura, pecuária e floresta. Pode passar. Então, nós imaginamos que a quantidade o estoque de carbono não era suficiente para poder dar um incremento em relação àquela área de mata nativa. Então, criamos alguns cenários, né? Os cenários com o ILPF normal, que a gente já vinha utilizando, que era um ILPF que basicamente só usava-se uma única cultura, né? Uma cultura anual com a soja, sempre rotacionando sobre soja. Então, soja sobre soja. A gente, então, colocou para a modelagem, né, algumas variáveis que permitissem o modelo entender que, ao invés de soja, a gente tivesse uma rotação ou uma sucessão
que intercalasse entre a soja e o milho, e a cada período determinado de anos a gente entrasse com a pastagem. Então, a gente fez essa simulação, e essa linha mais arroseada, né, mais lilás, ela teve um incremento, comparando-se com a integração lavoura-pecuária, que é a linha azul, demonstrando que a gente tem, de fato, uma quantidade maior de carbono a partir do momento que a gente usa esse processo de sucessão ao invés de uma única cultura. E quando a gente fez a simulação apenas com o eucalipto, nós observamos que foi, dos três, né, o resultado em que se produziu menos carbono. Então, se a gente fizer uma análise aqui de 2000 até 2050, onde o modelo previu, a gente vai ter a integração lavoura-pecuária-floresta com essa rotação soja-milho e intercalando com sucessivos períodos com a pastagem, com mais carbono do que a ILP apenas com uma única cultura, que é maior do que apenas o eucalipto. Isso tanto para carbono quanto para nitrogênio. Pode passar, Nath. Entrando na última fazenda, a gente aqui trabalhou também no de solo amarelo coeso. Esse solo foi o que eu referenciei, tem vários problemas físicos, né, especialmente por camadas endurecidas naturalmente, que faz parte da gênese do solo, e que, por isso, traz grandes problemas para o crescimento e desenvolvimento das culturas. De toda forma, a gente tem como o LPF como um sistema importante para você aumentar carbono e melhorar essa condição de estrutura do solo. Nós observamos aqui, são 3 sistemas com 2 anos, 4 anos e 8 anos. Temos sistemas também do plantio direto com 14 anos e uma área de floresta nativa. Então, a gente observou muito mais do que nos outros locais, né, que o sistema de integração lavoura-pecuária, em comparação com o plantio direto, ele realmente tem mais carbono, sendo uma maneira muito mais cristalina. Né? Se você observar aqui a quantidade de carbono e nos seus estoques, né, a quarta coluna, você vai ver que você tem em torno de 25 toneladas para a integração lavoura-pecuária com 2 anos e 4 anos, e 24 toneladas para a integração lavoura-pecuária com 8 anos. E a floresta com toneladas, com 19,8 toneladas por hectare ano. Embaixo, eu coloquei aqui o acúmulo para 50 centímetros. Então, você tem aí por volta de 100 toneladas por hectare ano na integração lavoura-pecuária com 2 anos de adoção, né, logicamente, antes da integração lavoura-pecuária existia um outro histórico, mas especificamente com o ILP 2 anos, com 4 anos 120, com 8 anos 107, e com o plantio direto 98 toneladas, sendo maior do que a área de floresta, com 93 toneladas por hectare ano. Por hectare, desculpa, por hectare não, por hectare. O próximo, Nathalie, por favor. O mesmo exercício com a modelagem, a gente fez aqui um exercício com o VN, que é a vegetação nativa, um plantio direto, que é uma área onde só tem uma associação soja-milho, e a área de PD-LEP, que é um plantio direto, mas já entrando dentro da lógica do sistema integrado, a gente tem um aumento, um incremento, embora com oscilações que estão relacionadas à entrada e saída de carbono, né, pela palhada, mas a gente tem uma quantidade aí próxima de 50 toneladas de carbono quando a gente usa o LP, comparado com essa linha verde, que dá por volta de 37, 38 toneladas por hectare do sistema plantio direto. Pode passar. Aqui é um trabalho que o Henrique fez com toda a equipe, né? Nós temos aqui a área experimental da Embrapa na Fazenda Barbosa, né, em Brejo, e aí ele plantou 2 variedades de cultivares de soja, né, em várias direções. Você tem aí na direção norte-sul, onde estão os rentes de eucalipto, né, e no meio soja, e aí tem um dado importante e interessante. Pode passar, Nado. Pode passar mais um? O Henrique observou a quantidade de potássio, né? Se você pegar as 2 cultivares do milho, IN 8644, e pegar no norte, no centro e no sul, ou seja, considerando as amostragens feitas no meio, né, e nos lados, onde estão os entes de eucalipto, você vai ver que existe uma quantidade maior, né, uma concentração maior de potássio em relação aos que estão nos extremos. Então, você tem aí 002, 014, 0013, 005, 014 e 004. Ou seja, mais carbono, melhor, mais potássio no centro do que no norte e no sul, o que suscita a possibilidade de, onde se tem o eucalipto, haver ou está havendo uma competição por nutrientes, especialmente nesse caso, potássio. Né? Então, isso foi importante porque deu criou-se a hipótese de que essas áreas mais próximas do eucalipto, por competição com a cultura do eucalipto, talvez apresentem aí uma diferença de teor de nutrientes, quando comparado com aqueles solos amostrados no meio das áreas em que a gente trabalhou. Pode passar, Nada.
Aqui eu fiz um resumo, né, de todas as áreas que a gente trabalhou. Então, se nós pegarmos aí os estoques de carbono nos 4 locais e nos 20 sistemas e fizermos uma média, né, nós vamos ter, na área de vegetação nativa, por volta aí de 17, 18, 19 toneladas por hectare. Na área de plantio direto, nós vamos ter próximo de 20 toneladas. Na área de pastagem, próximo de 25, né, e na área de LPF, próximo de 27, 28 toneladas. Ou seja, o carbono na área de vegetação nativa, passando pelo plantio direto, alcançando a pastagem e chegando ao ILPF, realmente uma tendência de crescimento na quantidade de carbono na profundidade de 0 a 10 centímetros, né? E aí eu fiz também um cálculo para a estimativa de, vamos dizer assim, acúmulo ou perda, ou sequestro ou emissão de carbono em função da área de mata nativa como uma referência. Então, nós temos, em relação à área de mata nativa como referência, 0,1 tonelada por hectare ano, né, de carbono sequestrado ou acumulado, né, considerando um tempo médio aí dos sistemas de 10 anos. Né. Na área de pastagem, esse ganho passa a ser 0,8, ou seja, cada ano nós temos um incremento de 0,8 tonelada por hectare no sistema de pastagem, quando comparado com o que a gente tinha na área de mata nativa. E na área de LPF, nós temos 0,9 tonelada por hectare ano. Se a gente ir para 50 centímetros de profundidade, já que a gente trabalha com estoque, né? Quando se fala em estoque, a gente está pensando o que você tem estocado no perfil. Então, nós somos aí até meio metro, e aí os valores são um pouco mais robustos, né? Na área de pastagem, na área de plantio direto, nós temos 2,1, na área de pastagem, 2,4, e na área de LPF, 3,6 toneladas por hectare ano, comparado com uma linha base na área de mata nativa. E aí eu fiz uma comparação também com um artigo que saiu agora em 2023, Climate Smart Agriculture and Soil Carbon Sequestration. Foi sair na revista Brasileira de Ciências do Solo, em que o autor fez aí uma compilação, acho que 90 artigos e mais de 350 dados, fez algumas médias e tudo mais, trabalhou um pouquinho na estatística, e ele observou que de 0 a 10 centímetros, os valores nos sistemas onde você tem área de vegetação nativa estariam aí por volta de 37 toneladas por hectare ano, na profundidade de 10, 86 toneladas por ano, na profundidade de 0,50. Área de reflorestamento, 18 e 81. Esse Cropland CSA são todos os sistemas com integração lavoura-pecuária e plantio direto que são publicados com dados de carbono que ele compilou para apresentar esse valor médio. Então, pelo paper dele, 29,3, né, e com 50 centímetros, 76,6. E na área de pasto, 29,5, 69,3. Então, se a gente comparar aí, vamos pegar só os 50 centímetros com os dados que a gente tem aqui no nosso Matopiba, a área de vegetação nativa é muito parecida, né? Ele encontrou ali 86, a gente chegou ali perto de 80, mas as outras áreas, não, nós temos valores maiores, né? Então, a área de integração lavoura-pecuária com plantio direto, se nós pegarmos ali os 76,6, que ele encontrou para 50 centímetros, a gente encontrou ali um pouco mais de 80 para plantio direto, né? E para a área de LPF, a gente encontrou um pouco mais de 100. Então, uma área bem mais, bem mais carbono, né? E a área de pasto, ele encontrou 69, a gente encontrou ali por volta de 82, 83. Então, esses gráficos, tanto para 10 centímetros quanto para 50, mostram que realmente o sistema tem grandes possibilidades de incrementar carbono. Pode passar, Nathalie. E aqui apenas uma parte, o último slide, para a gente deixar algumas impressões, né? As expectativas ainda sobre os sistemas integrados do Matopiba são muito fortes, mas eu acho que a gente pode dizer, por tudo que a gente tem estudado nos últimos tempos, que sim, eles incrementam carbono e melhoram a saúde do solo, né? Entretanto, os benefícios ainda são muito variáveis, né? As variações com teor de argila, as variações com o tempo de adoção, as variações com os sistemas de manejo propriamente dito, a espécie florestal, a espécie de forrageira, a quantidade de palha gerada por essas forrageiras, são muitas variáveis que a gente ainda não estudou, né? E o que a gente tem estudado ainda com um nível de certeza ainda muito, muito baixo, né? Então, a gente precisa aprimorar muito em relação a isso. O que é que a gente precisa fazer, que nós estamos fazendo e que a gente precisa ser incrementado? Várias outras alternativas para forrageiras, né? Porque tanto a parte da forrageira quanto os componentes arbóreos, nós estamos ainda muito limitados, são sempre as mesmas forrageiras, embora tenha aberto aí um leque maior para as pânicos e para as braquiárias, mas, de uma forma geral,
ainda se falta informação. O componente arbóreo, da mesma forma, além do eucalipto, do sabiá, outras espécies que são adaptadas, ou mais adaptadas aqui ao nosso ambiente, né, tem que ser testadas. Espécies que apresentem sistemas radiculares mais profundos, a gente dá muito pouco valor ao carbono gerado pelo below ground, né, pelo abaixo do solo, e esse carbono, nesse processo em que há uma intensa decomposição da matéria orgânica, ele é fundamental. Ciclagem de nutrientes no sistema em si, né, como é que a gente trabalha esse processo de ciclagem de nutrientes, considerando o componente animal, as plantas, os vegetais e o componente arbóreo, isso ainda não foi desmiuçado dentro do Matopiba. Quais os impactos positivos e negativos da integração, né? Porque a gente sabe que tem impactos negativos. O Henrique sempre conversando comigo hoje, comentando da possibilidade do eucalipto, de alguma maneira, realmente competir por água e nutrientes, né? Tanto que, segundo ele, onde se tem a soja mais próxima do eucalipto, a produtividade é menor. Mas a gente não sabe exatamente se isso, a gente não conseguiu medir ainda exatamente isso da maneira como tem que ser medido. Então, até que ponto o eucalipto ele traz retorno econômico, né, ambiental, ou não. Então, são coisas que a gente ainda tem um caminho, mas precisa consolidar esse caminho. Carbono no sistema radicular, a gente mede muito carbono no solo, mede carbono, às vezes, na parte aérea da planta, mas não há carbono, dados de carbono na raiz, né? Um dos principais processos de turnover desse carbono é por meio do sistema radicular, principalmente as raízes finas, né, aquelas menores de 2 milímetros, e a gente não faz isso, né? Quais são os fatores que estão influenciando no Matopiba, ou no solo do Matopiba, a persistência desse carbono? Né? Quais são os fatores que estão associados a essa manutenção? O que é que tem nos solos? Né? De que maneira a gente pode conhecer melhor esses fatores para a persistência, para a manutenção dele? Quais são os complexos que são formados em nanoescala, né, que podem justificar ou não a permanência desse carbono? Como é que funcionam os compartimentos lábeis, né, que são aqueles que estão prontamente dispostos a fornecer carbono de maneira mais imediata, mais expedita para os sistemas? É outra coisa que a gente também não tem muito claro. Diversidade molecular, a gente não sabe praticamente nada. Agora foi iniciado alguns trabalhos aí com os colegas aqui da unidade, mas ainda numa fase inicial. Qual a importância que a diversidade molecular tem diante de um sistema integrado, que tem no seu DNA essa questão da biodiversidade, como isso pode trabalhar para que isso se reverta, né, em maior produtividade, em conservação de ambiente, de recursos naturais, especialmente solo e água. É outra coisa que a gente não tem ainda muito claro. Ou seja, resumindo, a gente tem muita informação, mas ainda falta aprimorar, são ambientes ainda bastante desconhecidos, e que a gente, aos poucos, tem trabalhado, né? Mostrei aqui uma parte do trabalho, tem outros colegas que trabalham dentro de outras lógicas que eu não apresentei aqui. Estamos avançando, mas ainda há muito o que fazer, especialmente nessa região considerada a última fronteira agrícola do Brasil. Eu acho que o último slide, Nathalie, passa, por favor. É isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer e seguimos em frente. Muito obrigada, Luiz. Excelente palestra, os resultados, a explanação. Agora a gente vai abrir um momento para as dúvidas, questionamentos. Fiquem à vontade. Se quiserem colocar aqui no chat, ou levanta a mãozinha e também já pode ir falando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fiquem à vontade. Paul, você quer falar? Pode falar. Não, desculpa, eu acabei batendo aqui errado, perdão. Temos aqui uns comentários da Márcia. Né, temos visto e apresentado o mesmo para o latossolos vermelhos aqui em Goiás. Então, é bom lembrar do potencial desses solos para armazenar carbono e água. Parabéns, Luiz, pela sua palestra, né, pelo seu trabalho. Márcia, quer complementar alguma coisa conosco? Ela até colocou aqui a questão... tá sem microfone. Certo. Deixa eu ver mais algum. Matheus, parabéns aqui também. Pessoal, o Heller Vasconcelos tem outra agenda, vai ter que sair. Muito obrigada, Heller, pela participação.
Ela colocou aqui vários questionamentos, a Márcia. Ela colocou aqui, Luiz Fernando, eu vou lendo, tá? Tá bom. O que isso significa? A área de mata nativa estoca menos carbono que a área antropizada. Isso pode ser um argumento perigoso para quem defende o desmatamento do cerrado, mas sabemos que o acúmulo de carbono nesses solos de cerrado antropizados está diretamente relacionado ao uso de correção de solo, né, como fertilizantes, a calagem, o fósforo e o potássio, principalmente nitrogênio. Então, ela coloca essa questão, né, se realmente essa informação pode ser perigosa ou não. Então, se você puder falar um pouquinho, Luiz. E é que no final ela coloca assim, há investimento econômico e ambiental nessas áreas. E depois ela finaliza assim, mas sabemos também que o carbono no solo é uma única variável entre tantas que os ecossistemas agrícolas ou naturais podem fornecer, como preservação da biodiversidade, a questão do lençol freático e a disponibilidade de água no solo, né? Claro. Muito bem. Nossos solos são naturalmente muito pobres, então é comum nós termos aqui baixos valores de carbono e de nutrientes de uma maneira geral. Então, via de regra, quando você transforma uma área de vegetação nativa em uma área bem manejada, considerando aí o acúmulo de matéria orgânica, né, principalmente em médio e longo prazo, a tendência é que você tenha realmente mais carbono nessas áreas antropizadas, mesmo que sejam comparadas com a área de vegetação nativa, porque o manejo do solo é muito bem feito. Então, não há nenhum problema nisso. O problema é quando você retira a área nativa e passa a adotar um sistema degradante, que pode trazer depauperamento do solo e dos recursos naturais de uma maneira geral. No nosso caso, nós temos solos naturalmente pobres. São ácidos, com baixo teor de carbono. Nós temos solos aqui naturalmente que são naturais de 1 ou menos de 1% de carbono, é muito pouco, né? E isso é gerado pela própria vegetação, né? Pelas próprias condições que nós temos aqui naturais do solo. Quando você substitui essa área e entra com um sistema de manejo, quando você tem um acúmulo de matéria orgânica sistematizado anualmente, em que o balanço de carbono ele é sempre positivo, favorável, por mais que você tenha um sistema manejado, né, antropizado, você pode sim ter um acúmulo de carbono em relação à área nativa. Isso é regra? Não, não é regra. A gente viu aqui que em algumas áreas a quantidade de carbono na vegetação nativa é maior, mas nós temos possibilidades de aumentar a quantidade de carbono e nutrientes numa área que seja modificada para o uso agrícola, a partir de um manejo sustentável do solo, né? Se não fosse assim, ficava muito difícil. Então, não sei se traz algum tipo de problema ou de perigo, né, comentar sobre isso, né, que a área manejada é uma área que tem mais carbono, mas eu estou baseado em ciência e em dados, né? Então, a ciência e os dados me indicam que sim, nós podemos ter mais carbono numa área manejada em comparação com a área nativa, desde que se respeite os recursos naturais, desde que você esteja pautado pelo processo tecnológico baseado em acúmulo de matéria orgânica. Obrigada, Luiz. Vejo que a Márcia Grise, que bom que você está aqui, levantou a mão, pode falar, fique à vontade. Nós não estamos conseguindo te ouvir, Márcia, eu acho que está no mudo. Agora sim. Agora sim. Consegui, Nathalie, por tempo. Então, Luiz, a gente também tem essa tese publicada em 2014 na Global Change Biology, é um trabalho que eu participei junto com os colegas franceses do CIRAD e do INRA, e a gente avaliou e encontrou exatamente, inclusive a gente fez a assinatura de carbono dessa matéria orgânica e tudo, e a gente encontrou exatamente isso, que as áreas com pastagens antigas, com mais de 50 anos, lógico que aí você tem 50 anos adicionando matéria orgânica nesse solo, elas tinham mais carbono, um estoque de carbono maior do que as áreas de vegetação nativa, e aí a gente está falando de Amazônia francesa, né, Guiana francesa. Então a gente tem trabalho sim, e isso é real. Eu acho que como a ciência, como tudo na vida, tem um lado positivo e um lado negativo, a gente tem que saber interpretar as informações, né? Sim.
Perfeito, bem colocado. Nós perdemos seu sinal, Márcia, mas bem colocado. Tem o lado negativo e o lado positivo, e a gente tem que saber para Mas que isso é usar as informações. Pode voltar, Márcia, agora voltou seu sinal. Ai, vocês não estavam me ouvindo. Não, ouvimos. Até ouvimos. Então tá bom. até certa parte, sim. Aí, como você falou, tudo tem seu lado positivo e negativo na ciência, aí cortou. Se você quiser concluir. Isso, mas a gente tem esses dados e é científico, realmente acontece mesmo. A gente vai colocando matéria orgânica e vai aumentando esse estoque de carbono, esse pool de carbono. Isso, Márcia, muito obrigado pelo comentário. Obrigada, Márcia. Estou dando uma olhadinha aqui no chat se tem mais alguma outra colocação. Sempre bom lembrar o papel do cerrado nativo, né? Principalmente na última fronteira de cerrado nativo vivo, que é o Matopiba, como o Luiz falou, né? Uma questão é o carbono, mas a gente tem os inúmeros benefícios, preservação dos recursos naturais, biodiversidade, que é indiscutível, né? Por isso temos que preservar o cerrado, claro. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, a questão do latossolos, que eu já li. Eu acho que é isso. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Tá? Pedro, por favor, Pedro Luiz. Obrigado, Nathalie. Eu cumprimentar o Luiz pela apresentação, com a riqueza de dados e com forte corroboração científica, com as referências, muito, muito bacana, Luiz. É uma riqueza, essa apresentação é bastante singular. Nós estamos numa situação em que eu gostaria de te ouvir, com base nesses estudos de medição, observação e modelagem que você fez, tendo uma situação de uma área subuso, vamos supor, degradado, e aí eu mudo o manejo para um manejo mais conservacionista, com bom aporte de biomassa, matéria orgânica, então há uma previsão de que vou aumentar o estoque de carbono desse solo, que já está sob uso, mas atualmente ele está bem degradado, com baixo teor de matéria orgânica. Eu queria te ouvir, nesses solos que você observou aí dessa região, eu vi mais ou menos da modelagem, implementando, quanto tempo você acredita que é necessário que o sistema gere uma resposta para que haja um aumento do estoque de carbono? Anos. Acima de 10 anos, Pedro. Acima de 10 anos? Então, você fala que é preciso de um tempo de implementação de 10 anos, para que daí eu possa, então, iniciar. Olha, agora eu posso, então, gerar uma capitalização em termos de crédito de carbono devido ao solo, porque eu tenho uma adicionalidade aqui. É isso? Isso. Considerando que o estado desse ambiente é de degradação, como você referenciou, né? Nós estamos pegando um solo extremamente degradado, problemático, e aí estamos colocando uma prática conservacionista, ou várias práticas conservacionistas, para poder acompanhar isso ao longo dos anos. Pelo que a gente tem observado, até que você tenha biomassa suficiente para você formar um crédito superávit de carbono no solo, né? Você leva aí pelo menos uma década, porque até isso você vai tendo ali incrementos tímidos, né? Vamos colocar assim, muito superficiais. E aqui e acolá você vê, até para a modelagem, tem anos onde você tem a palhada se forma menos, a decomposição é um pouco mais acelerada, então você tem uma queda novamente da produção do aumento de carbono. Então, isso é muito também em função das condições marginais desse processo, né? Precipitação, temperatura e outros, né? Então, isso vai mais ou menos assim, uma oscilação, tanto que as curvas, se você olhar na modelagem, elas realmente oscilam, né? Ela sobe, desce, até o momento que a quantidade de carbono que entra, ela passa a ser muito maior do que aquela que está sendo perdida sob as diferentes formas, e aí você tem a consolidação do sistema. Essa consolidação do sistema dentro de uma prática conservacionista, a partir de todos esses princípios, ela só mostra, de fato, um incremento, um benefício assim, cristalino, aí por volta de 10, 11, 12 anos. Antes disso aí, é falácia. É conversa mole. Obrigado.
Obrigada, Pedro. Obrigada, Luiz. Paul, fique à vontade, por favor. Só uma perguntinha, na realidade, aqui, pegando um pouco de carona na pergunta do Pedro, professor Luiz. A pergunta basicamente é a seguinte: entendo toda essa questão de demorar 10, 12 anos, faz bastante sentido tudo isso, mas como o senhor poderia elaborar um pouco em como o senhor vê a questão da construção da linha de base? Porque quando a gente fala de adicionalidade, ela é sempre colocada em cima de uma linha de base. A gente está falando que a linha de base, para a gente ter uma linha de base, para depois ter algum tipo a partir de 10, 12 anos, ou ela se consolida depois de 12 anos, mas você não consegue, você consegue ter adicionalidade depois desses 12 anos, ou só tem essa adicionalidade ao longo desses 12 anos? Essa talvez seja a minha pergunta, um pouco mais em cima de como se constrói essa linha de base. Qual é a sua impressão em relação a isso? Embora eu entenda que não é mais uma impressão, talvez, do que uma certeza, obviamente. Só vai ter certeza na hora que se tiver uma certeza maior na hora que se tiver os dados, né? É isso. Sim. Obrigado. Conara, na realidade, assim, a pergunta do Pedro, os 10, 12 anos, isso aí não tem... Isso é uma impressão, né? Eu não posso taxar sobre essa quantidade de anos, porque isso é bastante variável, né? Mas tem umas questões importantes aí que você colocou. Essa linha de base, o que eu tenho visto, por exemplo, em muitos trabalhos, é que quando se calcula a estimativa de sequestro de emissão de carbono, né, geralmente as pessoas consideram como ponto de partida ou como referência, né, as áreas consideradas convencionais, né, onde você tem valores mais baixos de carbono, e isso traduz-se numa velocidade maior de você identificar esse incremento de carbono em médio e longo prazo. Né? Quando você compara isso com a área de vegetação nativa, o processo... Tem um microfone ligado aí, não precisa desligar. Quando você compara isso com a vegetação nativa, esse processo ele é um pouco mais longo. Então, vamos supor que você tem uma área de mata que foi derrubada no ano 2000. E do 2000 até 2010, nessa área se adotou uma área de preparo convencional. E de 2010 para frente, você tem, então, um sistema integrado, um ILPF cheio de práticas conservacionistas. Desse ponto, né, de 2010, onde o sistema foi adotado há 10, 12 anos, que aí o horizonte temporal que eu me refiro, a gente pode ter, efetivamente, uma modificação. Então, você tem, no ano 2000, uma área de mata, essa área de mata ela é substituída por uma área de plantio convencional, um monocultivo com soja. Então, durante esses 10 anos, você vai ter ali uma taxa de carbono muito mais baixa do que a que você tinha na área de vegetação nativa. Em 2010, você entra com um sistema desse conservacionista, e aí trabalhando já com o modelo, né? O modelo começa a capturar essa informação de que aquela perda de carbono, pelas várias formas que aconteciam no convencional, já não acontecem mais, e, concomitantemente, você tem um incremento de carbono nas mais diversas formas. Então, esse balanço ele vai acontecendo ao longo desses próximos anos. Nesses 10 anos subsequentes,